Tá, primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo William. Eu me chamo Ana Paula. E a gente vai falar sobre os impactos da geração de energia no meio ambiente. Apresentando para vocês, primeiramente, a nossa agenda. A gente vai fazer uma pequena introdução. Depois a gente vai falar sobre as principais formas de geração de energias, sendo elas as renováveis e as não renováveis. Após isso, os impactos relacionados à produção de energia, à construção e, por fim, uma conclusão. Tá, beleza, vamos falar sobre a introdução. A energia elétrica é uma das principais ferramentas utilizadas pela sociedade para seu desenvolvimento. Ela nos permite a conversão de energia relacionada à energia térmica, à energia cinética, produzindo também a possibilidade de produção de energia elétrica, de iluminação. A energia elétrica, ela possibilita aos cidadãos, a sociedade em si, ter maior comodidade, podendo utilizar ela para a questão da alimentação, fazendo com que a gente possa fazer a conversão da energia térmica, a questão de temperatura, também a questão de locomoção agora com a produção dos carros elétricos e a questão dos materiais eletrônicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, na questão dos celulares, computadores, notebooks, e entre outros aspectos que é utilizado pela sociedade. Mas para isso é necessária a produção da energia elétrica e ela é normalmente produzida na questão das hidrelétricas, das usinas térmicas, nas nucleares, nos parques eólicos, entre outras formas de geração de energia. Tendo que para essa produção de energia temos um impacto no meio ambiente, tendo que todas elas de alguma maneira têm seu pequeno impacto, ocasionando assim alguma interferência no meio. Aqui a gente tem uma charge, que a gente faz uma brincadeirinha relacionada à questão das energias não renováveis e uma renovável, em que a gente brinca aqui a relação da energia nuclear, aqui na questão da queima de materiais fósseis e aqui a questão de como obter os materiais. E as energias renováveis, para quem está vendo, está relacionado aos seres vivos também. Então, aqui a gente faz uma charge brincando um pouquinho sobre o tema. Bom, falando um pouco das energias renováveis, basicamente no Brasil, a principal forma de energia é a energia renovável. Bom, as principais energias, pelo menos que eu vou citar, tem outras, é a energia solar, a energia eólica, a energia de biomassa e a energia hidráulica. Diferente das energias não renováveis, que o William vai citar depois, as energias renováveis, elas não precisam, um combustível, basicamente. Elas são feitas de forma natural. Por exemplo, a energia do vento, a força da água, o solar e a biomassa, depois eu vou explicar também. Bom, a energia solar basicamente é um painel fotovoltaico que absorve a luz do sol e converte em energia térmica, que é convertida em energia elétrica. Basicamente é uma das gerações de energia mais limpa que nós temos atualmente. Bom, a energia eólica ela é feita por meio da energia cinética, que basicamente converte a energia cinética rodando pela força do vento, rodando as pás, que gera energia cinética e gera energia elétrica, basicamente. Elas são muito comuns em, por exemplo, regiões altas e com muito vento, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Bom, a energia de biomassa, basicamente eles pegam resíduos agrícolas, por exemplo, madeira, resto de cana-de-açúcar, eucalipto, até mesmo esterco de animais que não tem o que fazer, que eles iriam jogar fora, eles queimam e fazem energia, no caso, renovável, que basicamente eles estão aproveitando material que não usariam. E acho que a mais conhecida de todas, que é a energia hidrelétrica, até porque aqui no Paraná a gente tem a maior do Brasil, que é a hidrelétrica. Ela é feita basicamente com o potencial gravitacional de queda d'água. Então, basicamente, é uma represa de um rio ou de alguma fonte de água, na qual colocam-se turbinas e a queda d'água roda essa turbina, gerando energia cinética que gera energia elétrica. Basicamente, no Brasil, a gente tem acho que um dos maiores potenciais hidráulicos do mundo, acho que perde para a China. E, basicamente, a energia toda praticamente do Brasil é feita pela hidráulica, pela Itaipu, que a gente tem aqui.
E tem outras usinas também no Brasil, por exemplo, a de Belo Monte, na Amazônia, entre outras. Tá, a grande diferença quando a gente fala em energias renováveis e não renováveis está relacionada aos materiais. Basicamente, quando a gente fala de energia não renovável, está sendo dito em relação a que tipo de material a gente está usando. Porque os materiais renováveis são aqueles materiais que estão sempre em constância. Então, o meio ambiente está sempre produzindo para a gente, ou o ser humano está produzindo em relação à biomassa, produzindo os materiais, e a gente está podendo utilizá-los para a produção da energia elétrica. Para energias não renováveis, são materiais que foram construídos, que foram feitos muito tempo atrás, que estão sendo utilizados pela sociedade atualmente. Esses materiais, eles têm um tempo para produção muito elevado. Por isso que a gente fala não renovável, porque não nessa geração, nem na próxima, nem na subsequente, vai poder utilizar materiais provenientes que forem feitos agora. Eles poderão ser utilizados daqui milhares ou milhares de anos. Então, por isso o termo não renovável. Nesse aspecto, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da energia térmica, como ela funciona. Vou falar um pouquinho sobre a energia fóssil, relacionada aos materiais que é utilizado, como é produzido, e após a energia nuclear. Visando sempre que esses materiais eles são grandes poluidores para o nosso planeta. Então, é um tipo utilizado, mas não recomendado. A energia térmica. A energia térmica ela é responsável atualmente por 80% da produção de energia elétrica no mundo. Pela questão de muitos países ou lugares não ter outros meios de produção de energia elétrica. Pela questão da água, a questão de ter um lugar que não tem muito vento, questão solar. Então, ele é uma das principais fontes de energias para o mundo. E como ela funciona? Ela funciona basicamente na questão de você produz energia térmica. Essa energia térmica vai fazer girar uma bobina, um motor, alguma coisa, e esse giro vai produzir energia mecânica. Dessa energia mecânica a gente produz energia elétrica através de variações de campos eletromagnéticos, entre outros aspectos, produzindo assim a energia que vai ser utilizada nas nossas casas, residências, trabalhos e em outros lugares. A energia fóssil. A energia fóssil ela é um tipo de energia térmica que a gente faz, mas a gente usa materiais que não são renováveis, como o carvão, o gás mineral e o petróleo. Eles são materiais que são retirados através de algum equipamento, que são retirados do meio, e eles são queimados, com processo de combustão, para a produção do movimento da energia térmica, para a produção do movimento do gerador. Dentre elas, o carvão ele apresenta grande emissão de substâncias tóxicas para o meio ambiente, tendo petróleo como subsequente e o gás mineral, o gás natural como sendo um grande poluidor, mas com menor quantidade em relação à quantidade de substâncias que é emitido para o meio. E a energia nuclear. A energia nuclear ela também está relacionada à energia térmica, mas de uma maneira diferente. Ela não emite gases poluidores, mas ela emite substâncias que são poluidoras ao meio. Ela consiste na questão do material radioativo, como o urânio. Ele faz a fissão nuclear, quebrando o núcleo, e assim produzindo energia térmica. Essa energia térmica ela aquece a água, produzindo assim um vapor que vai gerar a turbina, o motor, alguma coisa, para a produção de energia elétrica. Agora eu vou dar uma breve explicaçãozinha sobre os impactos. Visando sempre que todos os meios de produção de energia elétrica estão constantes impactos no meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre a produção de energia relacionada aos seres vivos, os impactos relacionados aos seres vivos, a emissão de substâncias tóxicas, o meio de fabricação dos equipamentos e a alteração do ciclo ecológico local. Mas eu queria enfatizar que mesmo tendo essa necessidade de energia elétrica, a gente sempre tem que pensar em quais são as melhores maneiras de produção de energia para que tenha o menor impacto no meio ambiente, porque a sociedade atualmente não vive sem energia elétrica. Ela está bem dependente da energia elétrica. Então a gente tem que pensar em que tipo de meio que a gente vai utilizar para a produção dessa energia que ocasione menos impactos ao meio ambiente. Bom, começando agora a falar um pouco do impacto relacionado aos seres vivos.
As energias térmicas também têm um impacto relacionado aos seres vivos, mas normalmente a gente não percebe o das energias renováveis, porque elas são muito adoradas pelos ambientalistas e falados que são 100% limpas e renováveis, mas elas têm alguns problemas que elas geram que muitas pessoas não percebem e a gente não pode simplesmente fingir que não existe. Bom, temos duas charts aqui que eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Essa daqui, basicamente, é uma comparação entre a energia do passado, que basicamente era feita toda por térmica, e a do futuro, que seria basicamente a térmica com a eólica. Por quê? Porque provavelmente em um período, por exemplo, sem vento, a eólica não é suficiente para suprir, por exemplo, uma cidade. Então é necessário ainda ter uma térmica para quando baixar o vento ela tá lá, só para manter energia, porque como o William falou, a sociedade não consegue ficar sem energia elétrica. E aqui a gente tem uma sátira falando, né, a energia limpa no mundo, no caso, que antes, no caso, teriam passarinhos, daí um riozinho, e aqui agora tem, no lugar de passarinhos, teriam helicópteros de passarinhos, que seriam basicamente um parque eólico atrás. Isso é feito porque, basicamente, em relação aos passarinhos, o parque eólico não é bom, porque eles acabam colidindo e morrendo, sem contar que atrapalha, por exemplo, migração, reprodução do ciclo dos passarinhos que vivem ali. Tem também em relação aos morcegos, que como tem uns campos sendo gerado magnético para gerar energia elétrica, acaba também alterando a questão da pressão atmosférica. A questão da pressão atmosférica ocasionando assim, problemas respiratórios nos morcegos. Que causa hemorragia interna e acaba matando populações, gerando até mesmo extinção deles na região na qual foi implementado o parque eólico. Da hidrelétrica é mais um caso recente que teve da construção da usina do Belo Monte. Não sei se vocês ficaram sabendo. Basicamente, a região que eles iam pegar para fazer a represa onde ia alagar, para conseguir o potencial gravitacional, era um lugar onde tinha populações, por exemplo, de índio e população ribeirinha que viviam pelo rio, né? Que na Amazônia o pessoal vive na margem do rio, porque é de onde eles tiram alimento, a água e basicamente o que eles usam para viver. No caso dos indígenas, eles vivem lá há gerações, né? Muito tempo. E basicamente o IBAMA e o pessoal que falou, precisamos de mais uma fonte de energia, vamos fazer uma hidrelétrica, porque a Amazônia tem o maior rio do mundo, né? É muito chamativo o potencial hídrico de lá. Basicamente, retiraram essas populações que estavam lá e fizeram a represa e o pessoal ficou, como assim? Vocês vão tirar o pessoal, no caso os indígenas que estão morando lá há anos, muitos anos, vocês simplesmente vão alagar onde eles viveram a vida inteira de gerações. E no caso essa charge ela faz uma sátira ao alagamento que vai ter onde eles viviam. Sem contar também na relação à natureza em volta, na qual onde tem muitos animais, espécies de plantas, que ao serem alagadas não vão se adaptar e claramente vão morrer. E vai ter toda a questão de adaptação das espécies e muda o sistema ecológico que lá tinha, não vai mais ter. Isso também só não está relacionado só à Amazônia, mas sim em outros lugares também. Tipo, quando você vai fazer a construção, você tem que tirar os habitantes que moravam lá, os seres vivos, então é necessário a locomoção de tais seres vivos do lugar para a construção do equipamento. Sim. Também falando que, no caso da hidrelétrica, ela só polui na sua construção. Depois é uma energia completamente renovável e limpa. A construção é o problema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a emissão das substâncias tóxicas, que é o principal ponto que todo mundo acaba ouvindo em relação a jornais, revistas, entre outros aspectos, que está relacionado ao efeito estufa. As energias térmicas provenientes de materiais não renováveis apresentam grande emissão do CO2, que é o grande poluidor do aquecimento global. Quando você vai fazer a queima do carvão, do petróleo ou do gás mineral, ele emite o gás, e esse gás, por você não conseguir manter ele em algum lugar para fazer um descarte, ele acaba indo para a atmosfera, ocasionando
doenças como doença de pele, ocasionando chuvas ácidas, interferindo bastante relacionadas ao meio em si. Aqui a gente tem uma pesquisa realizada em 2016, em que para uma geração de alguns gigawatts-horas que foi utilizado no mundo, foi emitido uma quantidade de 42 milhões de toneladas de CO2 para a produção de tal quantidade, sendo que a gente utiliza grande quantidade no mundo, e isso aqui foi só de uma análise desses aspectos. Outro ponto é a questão da emissão do metano. Como foi dito, a questão das hidrelétricas, ela apresenta bastante poluição na sua construção. Na sua construção, normalmente, eles retiram as pessoas, os seres vivos e tudo mais, mas eles não conseguem tirar todos os seres vivos. Tipo plantas, árvores e alguns insetos, algumas coisas que na hora do alagamento acabam morrendo. Quando os seres vivos morrem e depois começa a ter a decomposição, ele começa a emitir o gás metano, proveniente da decomposição, que é um dos principais responsáveis também do efeito estufa. E aqui também, mesmo a questão da energia nuclear não apresentar emissão de gases tóxicos, ela emite substâncias tóxicas ao meio ambiente, tendo para isso, pela sociedade não saber como fazer um descarte 100% limpo, eles são armazenados em alguns depósitos, em alguns lugares, tendo que esses lugares têm um prazo de vida útil, que depois desse prazo de vida útil, ele vai parar de conter a radiação, podendo emitir para o meio. E aqui a gente tem uma charge brincando um pouquinho também, que aqui está um produtor e um ser vivo da região, em que ele fala assim, ok, nem tudo é perfeito, mas ao menos serviu para acabar com o aquecimento global. Então, tipo, ele não emitiu o CO2, não emitiu o metano, mas ele emitiu radiação. E também radiação provocou no ser vivo uma mutação que agora está com duas cabeças. Bom, em relação aos meios de fabricação, a gente sabe que a energia solar, depois de construída, também não polui nada, igual a hidrelétrica. O problema é que para a construção da célula fotovoltaica há uma grande poluição em relação à extração do silício na qual ela é feita. Basicamente começa na mineração. Para fazer a extração do silício, daí tem problema de poluição da água, poluição do solo, além de liberação de gases de quebrar rochas para extrair o mineral. E daí também na metalúrgica o silício precisa ser purificado. Aqui tem o ciclo de como faz um painel fotovoltaico. Para fazer o silício purificado, ele, além de ser poluente, ele emite um subproduto, que é o hexafluoreto de enxofre, que é um gás também do efeito estufa, que causa os problemas que ele acabou de citar. E, além disso, na purificação do silício, tem a utilização de um elemento que é o tetraclorato de silício, que ele é altamente tóxico e ele reage com a água e gera queimaduras em pele, problemas respiratórios e várias doenças aos seres humanos. Ele é usado na purificação do silício para fazer semicondutores que a gente conhece e também para fazer as placas de painel fotovoltaico. Tanto que essa é uma das formas mais limpas, basicamente, mas a sua produção é muito cara. A purificação do silício é um procedimento muito caro e ele é bem poluente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a alteração do ciclo ecológico local. Basicamente assim, quando eles vão construir as pazinhas aqui para a produção de energia eólica, é feito um estudo da região para saber aonde tem maior quantidade de concentração de vento em relação ao ano, quando vai ser o melhor período de produção de energia. E nesse estudo, muitas vezes não é feito o levantamento do que ser vivo que está morando lá, questão de que árvores estão lá, se são árvores que possuem, vamos dizer, se fosse da Mata Atlântica, que a grande quantidade já foi retirada e está próximo da extinção. Eles não fazem um levantamento disso, eles simplesmente falam, lá vai ser uma boa região por apresentar tais aspectos físicos para a produção de energia elétrica. Eles vão lá para a construção, derrubam, tiram todas as árvores, e muitas vezes aquele lugar era um lugar de reprodução de algum ser vivo. Agora pensa assim, você tem um lugar que o seu ser vivo reproduzia, e ali tinha uma cadeia alimentar. O bichinho ia lá, comia o bichinho, que servia de comida para outro bichinho, que agora aquele bichinho que não vai se reproduzir lá, vai estar em outro lugar,
é aquele outro bichinho que comia ele, não vai poder comer ele, e assim modificando bastante a questão da cadeia alimentar do lugar por conta de uma implementação de um parque eólico. Isso é algum dos exemplos, tendo outros aspectos, não apenas o parque eólico, que está relacionado a essa cadeia alimentar. Outro aspecto é a questão das hidrelétricas também. Pensa assim, se você tinha um rio que no decorrer do tempo ajudava na questão do ciclo da água, quantidade de chuva que é chover lá durante um tempo e tudo mais, e depois do alagamento, aquele ciclo vai mudar, porque tem maior concentração da água, questão da onde tinha, agora não vai ter mais, podendo alterar a questão do ciclo e ocasionar seca em alguns lugares, ocasionar enchentes e outros, por causa da grande quantidade de chuva que vai estar sendo emitida naquele lugar, sendo assim, impactando no ciclo da chuva. Então, movendo na questão do sistema ecológico do lugar também. Bom, basicamente nessa apresentação a gente acabou falando meio que mal de todas as formas de gerar energia que a gente tem até hoje, mas a gente vai deixar o mais enfatizado que a gente puder, sempre foque na energia renovável, porque por mais que elas tenham impacto, é muito menor do que o impacto da térmica, até porque o da térmica a gente está sofrendo até hoje, assim, basicamente. Então, basicamente, uma ideia, no caso, para reduzir esses impactos, no lugar de não produzir energia, pensar formas de reduzir os impactos. Uma forma que poderia fazer isso é utilizar várias formas de gerar energia. Por exemplo, a hidrelétrica, a gente sabe que nos períodos de seca tem problema, porque não tem água, não tem queda d'água, então precisa de uma outra energia, que provavelmente seria térmica, que utilizariam para suprir essa necessidade. Então, basicamente, a solução seria intercalar, por exemplo, uma eólica com uma hidrelétrica, com uma solar, que são todas formas limpas de energia, mas que não precisaria, por exemplo, do uso da térmica. Por mais que elas tenham alguns impactos na sua produção, uma forma de reduzir isso também poderia ser fazer, por exemplo, hidrelétricas menores, até mesmo que reduzissem o impacto também. Isso estudar melhor o sistema ecológico do lugar antes da implementação. E assim tentar chegar numa energia autossustentável. E assim como foi dito, todas produzem um impacto no meio ambiente. Agora a gente tem que ver quais que a gente vai utilizar para que tenha o menor impacto possível, tendo que a sociedade é dependente da energia elétrica. Aqui estão nossas referências e muito obrigado pela participação, pelo dia.